agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Vou aproveitar o tempo para a palavra, o livro. Glória a Deus. Ui. Apocalipse capítulo 3. Quer que eu jogar lá, Alex? Apocalipse 3, 15. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não me lembro se eu já ministrei Apocalipse 3, 15 aqui, mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No 3, 19 e 20, a gente já sabe de cor, Jesus está dizendo assim, que ele corrige, né? Ou Deus, ele corrige, mas também castiga. Repete comigo. Deus corrige, mas também castiga, mas porque ele ama. Se ele não amasse a mim, não amasse você, ele deixaria de lado, deixaria para lá. Aí a gente fala assim, tem gente que fala, Deus é pai. Mas tem, assim como tem pai, tem mãe que tem filho desobediente, Deus também tem muito filho desobediente, irmão. Muito filho rebelde. Aí o filho desobediente, primeiro ele corrige. O que é uma correção? É quando o pai ou a mãe senta com o filho e esclarece para ele, não te criei para isso, eu não quero que seja assim. Todo conselho de pai e de mãe tem que ser bem recebido. Você vai nos presídios, as cadeias estão cheias de jovens. Mas por que eles estão lá? É porque o pai e a mãe não ensinou, não corrigiu? E a cadeia acaba sendo o quê? Um castigo. Porque corrigido, o filho foi. Mas aí depois vem o castigo. Às vezes cadeia é castigo para muita gente. Mas por que está lá? Porque não obedeceu o pai, não obedeceu a mãe. Amém? E a Bíblia também diz que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Você vê tanto jovem perdendo a vida. Aí você vai ver que não tem honrado o pai e a mãe. É muito difícil um filho que honra seu pai e sua mãe ter sua vida ceifada aí na rua. Então, filho que honra a pai e a mãe, o pai pode nem ser crente, a mãe pode ser uma ímpia, mas a Bíblia vai dizer que se deve honrar o pai e a mãe. E se você tem que honrar pai e mãe, que é pecador, que erra igual você, agora imagina o nosso Deus que é o Pai Supremo. Amém? 3,15. Presta bem atenção. Conheço, não tira o nome não, tá? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Pai querido, é a tua palavra. A voz era do homem, mas a palavra é tua. E eu peço ao meu amigo Deus, Espírito Santo, para que venha preparar essa palavra como uma semente fértil, caindo numa terra fértil, para que essa semente ela possa brotar, crescer e dar frutos. E que nós não venhamos esquecer do que vamos ouvir aqui. Que nós possamos ir para a nossa casa, mas com a tua palavra guardada na tábua do nosso coração. Porque está escrito que nós não podemos apenas ser ouvinte, mas que nós devemos
devemos praticar, devemos ser praticantes da tua palavra. Fala conosco, eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Preparou a mensagem da tarde, aqui na igreja já estava com uma outra, mas me veio essa palavra e eu creio que há uma direção de Deus para as nossas vidas. Irmão João, ele foi o último apóstolo em vida e que teve uma experiência tremenda com Deus. Sabemos que todos os apóstolos morreram como mártires. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago, Paulo decapitado, tem alguns que foram esfolados vivos. Então nós sabemos que os apóstolos, eles sofreram por amor ao Evangelho e não amaram as suas próprias vidas, doando as suas vidas em favor do reino do Evangelho. Aí João, aquele apóstolo do amor, aquele que deitava no colo de Jesus, aquele que estava com Maria lá na crucificação, tentando consolar a mãe de Jesus, aquele que conseguiu, quando Jesus ele foi entregue na mão dos homens pecadores, os apóstolos, os discípulos se esconderam, mas ele não, ele conseguiu entrar no lugar aonde Jesus estava sendo julgado. Então, irmãos, esse João, ele era pastor, estava pastoreando igreja, quando ele foi pego e condenado à morte. Os romanos, eles gostavam de se exibir, e eles gostavam muitas das vezes de deixar à mostra algumas situações para servir de exemplo para os outros. Sabemos que em toda a história os cristãos sempre foram perseguidos pelos romanos. Prepararam um caldeirão de óleo fervendo e diante da multidão jogaram João dentro daquele caldeirão de óleo fervendo. Mas nada aconteceu com o apóstolo. Ele continuou lá dentro daquele óleo borbulhando, e ele dentro daquele óleo, e nada aconteceu com ele. Houve uma grande revolta da parte daqueles que tinham condenado João à morte. Eles, para não tirar a vida de João ali diante da multidão, porque viram que aquilo ali era um milagre e era poder de Deus, tiraram João daquele caldeirão de óleo fervendo, e agora mandaram que não deixasse ele numa determinada ilha, para poder morrer de fome, morrer de sede, morrer devorado pelos animais. E João ele foi deixado na ilha chamada Ilha de Patmos. Alguns estudiosos chamam de dizer que ali havia uma prisão, onde os piores prisioneiros eram colocados naquela prisão. Mas João foi deixado naquela ilha. Não vou dizer para você que ele estava numa prisão ou que ele estava solto, mas ele estava em uma ilha cheia de serpentes, cheia de animais peçonhentos. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando ele pensando nos amigos, pensando em Paulo, pensando em Pedro, pensando em Tiago, pensando nos seus amigos que já partiram. E talvez ele, no coração dele, ele poderia pensar: Senhor, por que o Senhor não me recolheu dentro daquele caldeirão de óleo fervendo? Por que o Senhor ainda me permite viver? Há um propósito de Deus na vida de cada um. Na vida de Paulo, o propósito de Deus foi um. Na vida de Tiago foi outro. Na vida de Pedro foi outro. Então há um propósito de Deus na vida de cada um. E nós que servimos a Deus, nós não podemos ficar com pontos de interrogação, nem perguntando por quê, nem para quê, e não podemos permitir Satanás colocar dúvidas nos nossos corações. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias
e apareceu para os discípulos. E nós sabemos que depois que ele ressuscita, ele aparece, ele come, ele bebe, aí vai embora. Daqui a pouco chega Tomé, e os discípulos com alegria dizem: você não sabe quem que teve aqui? Apareceu aqui Jesus. Não, mas ele está morto, está enterrado. Não, ele apareceu aqui. Eu só acredito se eu ver. Aí do nada Jesus aparece de novo e mostra as mãos para Tomé. E ele vê as marcas dos pregos nas mãos de Jesus. E Jesus diz para ele: Tomé, bem-aventurado é aquele que não viu essas marcas, mas que crê. Jesus estava falando de nós hoje como igreja. Eu não vi os pregos, eu não vi ele sendo crucificado, eu não vi ele ressuscitar, mas eu creio em tudo aquilo que a Bíblia relata, tudo aquilo que a Bíblia diz. Então, irmãos, lá está João naquela ilha, e de repente ele ouve uma voz. A Bíblia diz, irmãos, que a voz que ele ouviu era como um som de muitas águas. Eu nunca fui em lugar que tem muitas cachoeiras, deve ser um barulho muito grande, não sei se vocês já foram. Acho que é no Paraná, tem lá aquelas cachoeiras, deve ser um barulho, aquela água caindo. Você já foi lá, não? Já? Deve ser um barulho muito grande, aquelas águas, se tiver no televisor não vê o barulho, mas quem está lá, deve ser uma emoção muito grande, aquele tanto de água caindo, descendo. Aí, ele ouve uma voz como um som de muitas águas, porque os apóstolos, os discípulos, Jesus, depois que ressuscitou, ainda estava com as marcas dos pregos nas mãos. Eles estavam acostumados a andar com Jesus, que andava de alparcas, que o próprio João Batista diz: eu não sou digno nem de desamarrar as alparcas, porque esse homem está calçado. Jesus é aquela pessoa simples, aquela que chegou para o jovem rico e disse: olha, as aves têm ninhos, a raposa tem os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Esse Jesus que aparece para João é o mesmo, mas está glorificado. Não é o Jesus homem, mas é o Jesus Deus, porque João olha, está escrito lá, João quando olha, os olhos dele é como duas bolas de fogo, cabelos brancos como a pura lã, as vestes brancas salpicadas de sangue, e ele pode ver escrito na coxa dele: Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Você pode aplaudir? Aí Jesus, ele diz para ele: olha, João, tudo que você vê e ouvir, você vai escrever. Alguns dizem que ele foi arrebatado, que o corpo ficou, a alma e o espírito subiu. Outros dizem que ele subiu em corpo, alma e espírito. Cada um na teologia, na sua forma de entender, entende de uma forma, de um jeito. Eu não quero aqui dizer que ele subiu em corpo, alma e espírito, ou se ele subiu só em espírito. Mas eu quero falar para você que eu creio em tudo que está escrito no livro de Apocalipse. Coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda vão acontecer. Está escrito na palavra de Deus. Por que Deus poupou a vida daquele homem? Porque já era projeto de Deus deixar registrado para nós essa herança maravilhosa na Sagrada Escritura, o livro chamado de Apocalipse. Tudo que você vê e ouvir, você vai escrever. Mas o que me chama a atenção, nós temos o costume, principalmente 3, 19 e 20, dizer que ele corrige e castiga aquele que ele ama, e ele está dizendo ali: estou na porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e você, quer dizer, está falando de intimidade. Só que João escreve
as 7 igrejas. As 7 igrejas. E essa é uma das igrejas, porque não vai dar para mim falar sobre todas as igrejas, mas eu estou falando de uma, Laodiceia. No verso 15 que nós lemos, João escreveu o que Jesus estava falando. Na carta às igrejas, a essa igreja, conheço as tuas obras. Nos dias de hoje, irmãos, quando nós falamos de 7 igrejas da Ásia, existiam muitas outras igrejas, mas são cartas escritas especificamente para as igrejas da Ásia. 7 igrejas, 7 cartas. E trazendo para os dias atuais, essas 7 cartas representam 7 tipos de pessoas que estão dentro de um templo e que muitas das vezes chamamos de igreja. Mas na realidade significa 7 tipos de pessoas. Para esta, Jesus está dizendo: conheço as tuas obras. Você me conhece porque está me vendo, mas você não convive comigo. Até minha esposa, e já temos filhos e netos, não me conhece, nem eu conheço ela como Ele nos conhece. Porque Deus, Ele conhece o pensamento, a tua mulher conhece teu pensamento, o teu marido conhece o que passa no teu coração. Ele sabe de tudo, tanto que antes de você abrir a boca para falar, tem que ter cuidado com o que você vai falar, porque antes de você abrir a boca, Ele já sabe o que você vai falar. E eu vejo Ele chamando a atenção das 7, mas essa em especial: eu conheço as tuas obras. Então não adianta fazer para o homem ver, não adianta fazer para aparecer. Eu fico olhando que tem pessoas, eu vou dar um exemplo: camarada, o homem ou a mulher, tem um dom de cantar, aí bota lá que é cantor, que é levita, que é isso. Aí quando vai em uma igreja ou em um evento, ele não vai como servo, ele vai como estrela. Tem pessoas que, se você não botar ele num cartaz, ele fica morrendo. Já vi isso acontecendo. Se você não botar o estrela no cartaz, ele não aparece no evento, porque ele vai reclamar, vai dizer: você botou fulano, ciclano e bertano, eu não estou me vendo lá no cartaz. Eu sempre digo que quem quer aparecer, compra um narizinho de palhaço e coloca na cara, irmãos. Porque reino de Deus não é lugar de aparecer, não é lugar de se mostrar. Aquele que quer ser grande, primeiro ele tem que aprender a ser pequeno. Porque servos de verdade são aqueles que se acham pequenos e não grandes no reino. Está entendendo? Diz amém. Conheço as tuas obras. Eu não vou citar o nome da igreja nem do pastor. O Edgar sabe do que eu vou falar. Trouxe o pregador de São Paulo. O camarada pregou, revelou, e aconteceu. Até pessoas se converteram. Aí depois, a mulher que trabalhava no hotel onde esse pastor ficou era membro da igreja desse pastor. E o pastor que veio de fora não sabia. E a gerente do hotel era membro da igreja. Ela chamou e disse: pastor, não queria falar nada, é para o senhor, mas aquele pregador que você trouxe de fora, aí o pastor se encheu e disse: que bênção, prega muito, revelou, profetizou. Mas pastor, nesses 3 dias que ele ficou hospedado, quando acabava o culto, ele pedia uísque, ele pedia para deixar subir homossexuais, prostituta, era a noite toda na orgia. O pastor que convidou, se soubesse, não ia nem querer o número desse sujeito na agenda de telefone dele. Então o pastor não sabia.
Porque quando estava na presença, as obras já não eram boas. As minhas obras, as tuas obras, ela não tem que aparecer para as pessoas. Ele sabe, Ele conhece as obras de cada um. Ele sabe o que você faz na tua casa, na rua, no trabalho, com os amigos. Ele sabe quando você está sendo crente e quando você não está sendo. Ele conhece o coração, Ele conhece os pensamentos. Eu conheço as tuas obras. Essa cidade tinha uma cidade vizinha, que as águas termais eram águas quentes. A água que abastecia a cidade, águas termais, eram águas quentes. Uma outra cidade, águas frias. E as águas eram mornas, era quente também, mas até chegar na cidade as águas ficavam mornas. E Jesus, Ele está usando o quê? Eu não sei qual é a palavra que eu posso usar, é relevo, Edgar? A localidade, está usando ali a localidade, né? A natureza da localidade. Uma cidade que tem águas quentes. Se eu não me engano, aqui no Brasil, acho que lá de Poços de Calda, né? Lá, você abre a torneira, a água sai quase fervendo. Poços de Calda tem muitos lugares que a água é quente. Mas tem lugares, não vou longe não. Fui pregar em Santa Teresa, cidade alta. Aí quando acabou o culto, fui inventar de tomar banho, olhei, não tinha esse lugar quente. Irmãos, misericórdia. Primeiro que a água demorou de sair, mas estava congelada no canto. E quando eu coloquei a mão, quase furou minha mão, de tão gelado que a água estava. Naquele dia eu peguei, porque não tomei banho, dormi sem tomar banho. Falei para o pastor, misericórdia, pastor. Quer dizer que para você tem chuveiro quente com visitante, você bota o negócio lá e pediu para tomar banho no chuveiro dele, Edgar. Cara, com chuveiro quente lá e botar a mão no chuveiro frio. Vocês estão entendendo? Aí Jesus, Ele pega a situação das cidades. Aí Jesus está dizendo, olha, o que eu tenho contra você, que você não é nem quente e nem é frio, você é morno. O que é na Bíblia uma pessoa morna? Uma pessoa que diz que tem compromisso, mas não tem compromisso nenhum. Que diz que serve a Deus, mas está servindo de boca, porque na realidade está dentro da igreja, mas o coração está no mundo. Não consegue se apegar às coisas de Deus, irmãos. Coração dividido, vomitar-te-ei da minha boca. Isso não é o apóstolo João, isso é Jesus dizendo, irmãos. Você não é nem quente, você também não é frio, você é morno. Eu creio que alguém aqui já deve ter passado por ânsia. Até de falar é um negócio nojento, ânsia de vômito. Ei, meu Deus do céu. Tem pessoas que às vezes são enxaqueca, com o estômago embrulha junto com enxaqueca, não é assim? Ânsia de irmãos. Às vezes aquela comida cheirosa, cheirosa, mas dependendo da situação, aquilo que está cheiroso e gostoso parece que vira mau cheiro, porque o estômago embrulha. Vou parar de falar, senão daqui a pouco tem gente com o estômago embrulhado, porque o negócio não é nojento. Aí Jesus está querendo dizer que não vem não, que eu não consigo te engolir. Deu para entender, irmãos? Não vem não, não vem com engano não, não vem com mentira, não vem com aparência, morno para mim não dá, nem na boca vou colocar, porque se eu colocar, não vou engolir, eu vou vomitar e vou colocar para fora. Vomitar-te da minha boca. Então não basta, já falei isso várias vezes, não basta estar numa igreja, tem que estar em Deus. Quem está em Deus não tem coração dividido. Quem tem Deus, ele não está fraco hoje e forte amanhã. Quem está em Deus, irmãos, permanece, nem luta, nem prova, nem perseguição, nem calúnia, nem adversidade, levanta gigante, nem deserto. Tudo acontece, mas a fé é a mesma. A fé é a mesma. Eu tenho contra você, porque você não é nem frio, nem
quente. A vida espiritual é assim, no começo. Porque você ainda não conhece nada, não entende nada na caminhada, aí você está meio frio, fica morno, fica quente. Mas para continuar na temperatura que Deus quer, tem que ter vida de oração, tem que ter vida de consagração, tem que ter vida de separação, irmãos. Luz não mistura com treva, óleo não mistura com água. Nós que servimos a Deus, nós temos que fazer a diferença. Tem muita gente. Nós estamos vivendo uma época, na consagração que teve aqui, eu tive uma oportunidade, e nessa oportunidade eu falei, irmãos, os sinais da vinda de Cristo, hoje não é terremoto, não é fome, não é peste, não é guerra. Os sinais da vida de Cristo é a frieza espiritual, o desânimo e a falta de amor e de compromisso pelas coisas de Deus. As pessoas antigamente priorizavam as coisas de Deus. Tem gente que no dia de culto vai no shopping passear, vai para isso, vai para aquilo outro. Eu me lembro uma vez, eu gosto muito de pescar. E nós saímos de manhã para pescar, estava eu, o moço hoje, ele já morreu, Filadário, e fomos perto do iate, pegamos nada. Fomos do outro lado, nada. Irmão, não estava dando nada, eu fiquei assim, porque qualquer lugar que me pode, você botar um anzol, você pega um peixe, nem beliscava. Tinha isca lá que tinha uma hora que estava no anzol, eu trocava de isca, o peixe não comia. Aí fomos ali na praia da Curva da Jurema, tem uma ilhazinha ali no meio, nós encostamos naquela ilha. De repente, a água começou a ficar escura, e eu achei que era estranho a água ficar escura. Aí o rapaz falou, Isaías, é um cadurno enorme de peixe que está encostando aqui no barco. Era tanto peixe que a água ficou escura, ao ponto de eu colocar 5, 6 anzol e abaixar de 5, 6 peixes para quem não estava pegando nada, para quem estava querendo ir embora, desanimou. Aí abaixava a vara com 6 anzol, vinha 6, amiga. Eles se ferravam sozinhos de tanto peixe que tinha. Aí quando deu 5:30 da tarde, eu lembrei que eu ia pregar naquele dia. Eu lembrei que eu tinha um compromisso. Na hora que nem na minha mente o Espírito de Deus me fez lembrar. Aí o rapaz falou, rapaz, dá para nós ficar aqui até umas 9, 10 horas da noite. Nós vamos encher esse barco de peixe. Eu falei assim, fala o seguinte, você vai encher o barco de peixe sozinho, porque eu tenho que ir embora agora. Eu disse, rapaz, mas agora que encostou o cadurno de peixe, mas assim, agora, faz o seguinte, faz favor para mim, vai ali para dentro daquelas pedras ali, me deixa ali, dali eu vou caminhando em cima das pedras, e eu estava de bicicleta, até para levar os peixes, depois ia ser difícil de bicicleta, hoje se tivesse carro, é benção, né? Aí peguei um tanto de peixe, que eu tinha pegado, aí ele me levou até beirando das pedras. Daqui a pouco você sabe uma coisa? Você veio junto comigo, nós vamos embora junto. Aí remou, guardamos o barco. Aí eu te pergunto, aquele cadurno de peixe era a bênção de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Eu não amaria não. Porque naquele dia eu não sabia, mas naquele dia o paralítico andou. Uma mulher que estava paraplégica há 18 anos saiu correndo da igreja e 18 almas aceitou Jesus. Eu não sabia, mas o capeta já sabia o que estava preparado para acontecer. E ele vai pegar a gente nas nossas partes mais fracas. A minha familiar de pescar era tão grande que eu poderia dizer, sabe uma coisa? Pastor, arruma outro para pregar no meu lugar. O que é para mim fazer, Deus não vai colocar outro no lugar. O que é para você fazer, Deus não vai botar outro no teu lugar. O que é para você fazer, é
que tira você da presença de Deus. Não vem dizer que Deus está no negócio, não. Porque Deus jamais vai abrir uma porta ou colocar você em uma situação que vai afastar você da presença dele. Eu poderia até... esse cadurno, Deus mandou um cadurno de peixe, que maravilha. Vamos pegar teu barco, não cabe não, irmãos. Em primeiro lugar, o reino de Deus, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas tem muita gente que não pensa assim. Deu para entender? Diz amém. Eu vou falar algumas coisas que não é para me engrandecer. E eu trabalhava 12 por 36. Trabalhava a noite sim, a noite não. Quando eu ia trabalhar à noite, eu saía 4 horas de casa, ia para o monte orar e depois ia para o trabalho. E tinha vezes que eu saía do trabalho, quando eu não estava no monte, eu estava lá na Deus e Amor, no centro de Vitória, que o culto lá começava às 9 horas, não perdi o culto lá. E era um tempo, cansativo, irmãos, cansativo. Mas quanto mais você se esforça, mais Deus faz. Eu fico olhando que tem pessoas, Deus não é bobo, irmãos. Conheça as suas obras. Tem gente, quando ele está na pior, que ele vê que algo ruim vai acontecer, corre para a igreja. Aí quando ele vê que o negócio não é do jeito que ele pensou e que já está tudo bem, aí sai e some da igreja. Deus é o empregado dele. Deus vai fazer o que ele quer, porque ele precisa daquilo. Mas se você aprender a estar na presença de Deus, independente do que vem acontecer, do que vem ocorrer, e não deixar se abater pelas circunstâncias da vida. Agora procura Deus, irmão. Tem gente que tem medo de morrer. Se alguém chegar e falar assim, você vai morrer, irmãos, dependendo da situação e da vida que a pessoa está, ela vai ficar louca, vai ficar doida. Agora, quem está em Deus, conhece as suas obras. Se Deus me levar, amém. Se não me levar, amém do mesmo jeito. Se Deus me der vida, eu vou fazer. Se Deus não me der, eu vou estar lá na glória. Isso é obras, convicção. Agora, uma pessoa que leva Deus para brincadeira, irmãos, qualquer coisa, ele some. Mas se o negócio apertar, aí aparece. Aí quando resolve, some de novo. Porque não precisa de Deus, somente dos favores de Deus. Deu para entender? Diz amém? É difícil até agora, né? Antigamente as mensagens dessa, a gente ouvia na igreja assim: fala, papai! Desce a borracha, Jeová! Era assim, pastor Antônio? Desce a borracha, Jeová! Era assim. Mas Deus, ele castiga e corrige. Então vamos lá. Essa cidade era uma cidade muito rica. Essa cidade, naquela época, tinha as melhores clínicas oftalmologistas, as melhores clínicas dos olhos. Essa cidade tinha clínica, tinha médico e tinha tratamento para quem tinha problema de visão. Essa cidade tinha jazidas de ouro. Essa cidade tinha fábricas de roupas, exportava roupas para tudo quanto é lugar. Era uma igreja rica, uma igreja de poder, de aquisição financeira muito grande. Aí Jesus está falando através da Escritura. João ouve que Jesus escreve. Primeiro, Jesus está dizendo: olha, eu conheço as suas obras, eu sei o que vocês estão fazendo. Segundo, eu tenho contra vocês porque vocês não são nem quente e nem frio. Por ser morto, vomitar-te-ei da minha boca. Terceiro, vocês se acham ricos, prósperos, mas vocês não passam de um bando de miseráveis, pobres e miseráveis, cego e nu. Quer dizer, ele está usando a situação da época.
roupas, para que se vista e não veja as vossas vergonhas. Alguns pastores pegam esse texto para trazer como doutrina, para falar de roupa na igreja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus está falando do lado espiritual. Eu aconselho a vocês, para vocês comprar ouro de mim. E não é o ouro que eles tinham, que eles usavam. Jesus está falando de coisas espirituais. Ouro representa a glória e presença de Deus. Eu aconselho que vocês comprem de mim ouro, roupas para que se vista, para que não mostre as nossas vergonhas. Tinha as melhores roupas, mas aos olhos de Deus, espiritualmente eles estavam nus. Tinha as melhores clínicas de olhos, mas diante de Deus eles eram cegos espiritualmente. Tinha muita riqueza, eram prósperos, mas diante de Deus era pobre, miserável, não tinha nada. Aí quando nós lemos Jesus dizendo, eu corrijo, ele está fazendo o quê? Ele está corrigindo as 7 igrejas. Essa é uma que está sendo corrigida. E hoje eu estou corrigindo aqui também. Isso é correção. Eu estou corrigindo, mas eu também castigo. Não porque eu odeio, mas é porque eu amo. Eu castigo porque eu quero ver o bem dos meus filhos. É isso que ele quer dizer. Aí quando ele diz, estou à porta e bato. Você já imaginou nós aqui orando, dando glória a Deus, talvez 1 ou 2 falando em línguas, e Jesus não está aqui dentro, Deus não está aqui dentro, Jesus está lá do lado de fora. Ele está dizendo isso. Hoje a gente usa essas palavras, às vezes, para quem está desviado, ou para quem ainda não confessou Jesus, mas na realidade isso é palavra para crente. Jesus está dizendo, eu estou do lado de fora, eu estou batendo na porta. Por que essa igreja está bagunçada desse jeito? Por que a vida de vocês está desse jeito? Porque eu não estou no meio, porque vocês não me deixaram entrar. Vocês dizem que a igreja é minha, mas quem manda é vocês. Vocês fazem o que vocês querem e não aquilo que eu quero, não aquilo que o meu pai ordena. E hoje está diferente, meu irmão. Tem muito que toma ceia, às vezes frequenta uma igreja e Jesus está dizendo, eu posso entrar? Deixa eu entrar. O diabo arruma e faz baderna a ele. Eu já disse aqui uma vez que se você estiver dentro de casa e alguém te chamar pelo nome, de dentro da tua casa você vai dizer para alguém, fulano está me chamando. Não é assim, Lu? Você conhece a pessoa pela voz, irmãos. Não é verdade? Você está dentro de casa, tua casa está fechada. Fulano! Se tiver alguém com você, você vai dizer, rapaz, eu acho que esse canto está me chamando. Se não for, a voz deixa. Você não viu a pessoa, você não viu a pessoa, você ouviu a voz, mas pela voz você sabe quem é. Quer dizer, eles conheciam Jesus, sabiam que era Jesus, mas Jesus não estava na oração, Jesus não estava na adoração, Jesus não estava na pregação da palavra, Jesus não estava no começo, não estava no meio, nem estava no fim, estava do lado de fora, irmãos. Do lado de fora. Deixa eu entrar. Se alguém, porque entre 50 pode ter um que vai ouvir. Se alguém, não está falando, se alguém ouvir a minha voz, de 10, de 20, de 30, se pelo menos um, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou me assentar, eu vou cear, teremos intimidade um com o outro. Então chega, irmão, de viver na aparência, ou vai para o céu ou vai para o inferno. A gente tem mania, às vezes a pessoa se afasta, desvia e quer passar a mão na cabeça.
Irmãos, é graça ou juízo. Ou vivemos na graça ou nos preparamos para o juízo. A gente quer passar a mão na cabeça de quem desvia, quem conhece a palavra. O apóstolo Pedro não passou a mão na cabeça, não. Ele disse assim: aquele que conheceu, aquele que teve algum relacionamento e abandonou, largou. Você é como um cão que voltou para o... Quer dizer, o cachorro ele come, passa mal, aí bota para fora. Aquilo que está fazendo mal para ele, inclusive até podendo matar ele, ele vai lá e volta para comer. Isso é um desviado, irmão. Deus tirou tudo da tipo de porcaria dele, ele vomita e volta a comer as mesmas coisas. Se bebia, não bebia mais, aí volta a beber, volta a fumar maconha, volta a roubar, volta a adulterar, volta a mentir, volta a aprontar. É cão, é ovelha, é cão, é espírito de cachorro. Está falando de natureza, irmãos. É por isso que a Bíblia diz: fazer e morrer a vossa natureza humana. Tem que fazer morrer a nossa natureza humana. Aí eu vejo, sabe o quê? Você pega um porco, lava ele, passa um perfume, bota ele no chão e solta. Qual é a primeira coisa que o porco vai procurar quando você bota ele no chão? A lama, irmão. A lama. E Pedro não está passando a mão na cabeça, está dizendo: é melhor não ter conhecido a palavra de Deus, é melhor não conhecer, porque se conhecer e voltar às velhas práticas, você é um cão que voltou para o vômito, você é um porco que voltou para a lama. E nós continuamos com isso, as duas obras. Na realidade, uma pessoa, quando ela se desvia, ela já fica um tempo desviada dentro da igreja. Aí na mente dela, quer dizer, acaba o culto, aí usa o celular para ouvir música do mundo. Tudo que está ligado ao mundo na igreja, não, parece crente, cara de crente, roupa de crente, fala como crente, mas aí começa assim. Ninguém está vendo, bota o foninho, aquela música romana, música secular, aquela música do mundo. E vai deixando as coisas entrar no seu coração. Aí perde o desejo de orar. Vem para a igreja, não tem nem um louvor que na barriga a pessoa abre a boca para cantar. Não tem mais desejo, perde. Daqui a pouco nem para a igreja quer vir mais. Eu não duvido nada que tem pessoas da nossa igreja, não é porque está trabalhando, não. Ficou em casa e diz que é crente, mas na realidade já virou um cão. Já é um baita de um leitão que está caminhando para a lama. E não adianta, irmão. Não, vamos orar porque o irmão está fraco. É falta de vergonha na cara. É falta de temor a Deus, irmãos. Não é fraqueza, isso é safadeza. É falta de vergonha na cara. Aí diz que é crente, fala que ainda é crente, mas na realidade o coração já está entregue ao diabo, a alma dele já está entregue ao diabo já. Aí depois, já estou mesmo desviadão, aí começa a beber, fumar, aprontar. Mas antes de acontecer tudo isso, já estava desviado dentro da igreja, irmãos. As igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus, porque são indecisas, não sabe se quer ir para o céu ou para o inferno, não sabe a quem servir. Aí serve um pouquinho a um e serve um pouquinho a outro. Mas eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Aí no final, na realidade, para todas as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, no final, sempre tem aquela palavrinha: quem tem ouvidos, é o que diga? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Deus está falando para a igreja. Abre os teus olhos, sai do som da indolência. O dia do Senhor está chegando. As promessas vai chegar, vai tocar. E tem muita gente que desapercebido vai perder o direito de entrar nos céus pelas portas.
O negócio é sério. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aquele que vencer, não é fácil, mas se você permanecer na fé, como permanecer na fé? Resistir o diabo e ele fuge. Por que o diabo gosta de passar no crente? Porque o crente fica dando lugar para ele, irmão. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo, mas tem gente que dá lugar. Aí ele gosta e quer ficar. Não dê lugar ao diabo. Não entristecendo o Espírito de Deus, ao qual foi selado para o dia da redenção. Mas aquele que vencer, eu darei o direito. Jesus está dizendo, aquele que vencer, dar-lhe-ei o direito de se assentar junto comigo, assim como eu me assentei ao lado do meu Pai. Olha que maravilha, né? Essa palma para Jesus, irmão. Você está do lado de Jesus. Eu vou te dar o direito, se você vencer, eu vou te dar o direito de se assentar junto comigo. Assim como eu me assentei ao lado do meu Pai. Guarda essa palavra no teu coração. E salvação individual, irmãos. Se alguém na tua família não quer, queira você. Enquanto a vida é esperança. E o nosso dever é orar pela nossa família, orar. E deixar Deus fazer do jeito dele. Nem que coloque na moinha do lado avesso, mas deixa ele trabalhar do jeito dele. E não pedir misericórdia. Deixa Deus fazer. Porque quando tem vida tem esperança. Mas que cada um cuide da sua vida espiritual. Deus não vai cobrar a mim o que Maria faz. Deus não vai cobrar a mim o que eu faço, não vai cobrar Maria. Ela vai se prestar conta diante de Deus e eu vou me prestar conta. Cada um vai dar conta de si. E para encerrar, irmãos, Jesus está voltando. Aquele mesmo Jesus que apareceu para João lá na ilha de Patmos. Você vai ver ele face a face. Os olhos como duas bolas de fogo, cabelo branco como a pura lã. Os dois olhos como duas bolas de fogo passam de eternidade. Vão passar ao lado dele a eternidade. Vale a pena você ver esse Deus. Não tem que estar na igreja, irmão, tem pessoas que procuram a igreja para casar, para carro, para dinheiro. Igreja não é lugar de ninguém ficar rico. Quem fica rico é os pastores que ficam metendo a faca aí nos membros. Porque tem pastor que quer nem saber se o cara está passando fome, se não tem o que comer. E até disse que não dá dízimo, vai para o inferno. Mas quem vai para o inferno são eles. Porque usam a palavra, distorce a palavra para enganar as pessoas e para se dar bem aqui na vida. A igreja que nós falamos era uma igreja que Marcelo, rica, de posse. Mas diante aos olhos de Jesus, tu és pobre, miserável, pobre, miserável, porque não adianta ter ouro e prata, mas se não tiver Deus, nós não temos nada. Vamos celebrar a ceia, no nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Quer falar e diz amém? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.